Bom dia, seu Gabriel de Carvalho. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, estamos no YouTube, estamos no Insta ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Pessoal, o nosso tema hoje é imunidade. É um tema mega importante para essa época, para essa fase, e a gente decidiu falar sobre isso hoje com vocês, porque o pessoal faz muitas perguntas para nós relacionadas a isso. Então, lembrando que o tema dessa live hoje é para o público leigo. Exatamente. De uma forma bem leiga. Vou tentar explicar da forma mais simples possível, né? Mais objetiva, mais assim didática, né? Para ver se todo mundo consegue compreender. Perfeito. Gabriel, eu preparei algumas perguntas aqui, eu tenho umas perguntas para te fazer, tá? Perfeito. Então, eu quero te perguntar assim, explica para a gente de forma simples e didática, o que, afinal de contas, é essa tal de imunidade? Bom, a nossa imunidade, ela é o nosso sistema, basicamente, de resposta contra as agressões que a gente recebe de fora e também recebe de dentro. Então, ela nos defende contra os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, e também contra células tumorais ou até coisas que a gente produz dentro do nosso próprio organismo. Ela ajuda a reparar até quando a gente tem uma lesão, um corte, uma ferida, é ela que nos defende. Então, é basicamente o nosso sistema de defesa e reparo. Defende e estimula também o reparo desses locais que são lesados, né, no nosso corpo. Então tá. E qual é a importância disso aí, tudo que tu falou, qual a importância, então, da imunidade para a nossa saúde? Por que é tão falado isso agora, imunidade, por causa de Covid e tudo mais? Mas, no geral, qual que é a importância dela para a nossa saúde? Bom, uma pessoa sem imunidade é uma pessoa que não sobrevive no meio ambiente normal, né? Ela não tem nenhuma chance de sobrevivência quanto ela... E, por um outro lado, se a imunidade for excessiva, também é um problema, tá? Então, é algo que tem que ser regulado. Então, assim, sem imunidade, ela não sobrevive. Por quê? Dentro do nosso intestino está cheio de bactérias. Se a gente não tiver um sistema imunológico nulo, a gente pode até ter uma infecção do nosso próprio intestino. No nosso sangue tem bactérias. Então, as nossas próprias bactérias que vivem no nosso sangue, que se chamam microbioma sanguíneo, nos causam uma infecção. Então, tudo que é qualquer tipo de agressão, o ar que a gente respira tem fungos, tem vírus, tem bactérias, isso é o tempo todo. Então, a gente está exposto a essas substâncias que são potencialmente agressivas o tempo todo. Então, é o nosso sistema imunológico que mantém isso sob controle o tempo todo, tá? Do contrário, se a gente tem uma resposta imune excessiva, a gente pode reagir até contra nós mesmos, que daí é autoimunidade, é uma autoagressão. Então, a gente não pode nem ter uma imunidade muito baixa, nem uma imunidade excessiva. Um outro exemplo de imunidade que aí não é excessiva, mas é errada, são as alergias. É quando a pessoa está atacando coisas erradas, que não são realmente, em geral, na maioria das vezes, um elemento que vai causar a morte, que vai causar algo grave. Então, o corpo também está... A imunidade está desregulada, a gente diz. Então, tu vê, tem aquele extremo da pessoa que a gente chama imunossuprimida ou imunodeprimida, que a gente vê, por exemplo, numa pessoa que fez um transplante de medula, ou que fez quimioterapia, radioterapia, em especial quando pega toda a parte imunológica, hematológica, medula óssea, ela fica, entre aspas, sem imunidade, fica com a imunidade lá embaixo, né? E aí ela fica super suscetível, tanto que a alimentação tem que ser toda cozida, ela não pode comer nada de alimentos crus, elas já andam de máscara. Tu vê isso direto em pacientes com leucemia, por exemplo, que antigamente, quando a gente via alguém de máscara, a gente logo pensava que era alguém que teve leucemia e estava com toda a sua imunidade super
suprimida, até pelo tratamento que estava sendo feito, muitas coisas assim. O outro extremo é a autoimunidade, quando a pessoa se auto-ataca, ela está atacando os próprios tecidos, ela não consegue mais diferenciar o que é estranho do que é próprio, tá? Então ela não consegue mais perder, não consegue mais ter essa diferenciação. Então são extremos de alteração imunológica. Entendi. Bom, a próxima pergunta acho que tu já respondeu, que seria quais são as consequências da imunidade baixa? Isso já foi respondida, com certeza. E como saber se a imunidade está adequada ou se ela está ruim? Quais são os sinais físicos? Tem algum exame que pode ser feito? E isso é um problema, tá? Porque a gente não. Uma medida que a pessoa pode usar é a suscetibilidade dela a gripes, resfriados e outras infecções respiratórias e também a outros tipos de infecções, como infecções urinárias, tá? Na minha opinião, clinicamente, o que mais tem relação com a tua imunidade geral é a suscetibilidade às infecções respiratórias. Isso é o que eu mais consigo observar de uma correlação. Então, aqueles pacientes que ficam resfriados e ou gripados, que são coisas diferentes, com mais frequência, são aquelas que têm uma imunidade pior, nessa imunidade que a gente fala no dia a dia para os nossos pacientes. As infecções urinárias também são importantes, mas elas têm muito a ver com o aspecto local, genital e intestinal. Então, mesmo que tu possa ter, mesmo que o indivíduo possa ter uma imunidade sistêmica boa, se ela tiver um problema hormonal local alterado no trato vaginal, então se a mulher tiver algo vaginal alterado, vou dar um exemplo bem claro. Uma mulher na pós-menopausa que começa a ter infecções urinárias, não é porque a imunidade dela está ruim, é porque ela pode ter uma atrofia na mucosa vaginal por falta de hormônios. E aí o que acontece? Ela tem infecção, e não é porque a imunidade está ruim. Então ela não precisa melhorar a imunidade, ela tem que melhorar essa barreira da mucosa. Ou, por exemplo, o intestino, tá também com a barreira ruim, e aí numa mulher jovem que tem infecções urinárias, a barreira da mucosa intestinal ruim faz um aumento de passagem dessas bactérias para o trato genital e assim mais infecções. E aí não é porque a imunidade dela está ruim. Então, realmente, a infecção respiratória é algo que se observa bem, né? Infecções de pele são bem mais raras, mas também, se estão acontecendo, são um indicativo que a imunidade não está funcionando de forma adequada, pode estar com uma imunidade, então, diminuída. A gente também pode pensar numa outra manifestação, que é aquela pessoa que quando come alguma coisa, tem mais diarreias com facilidade. Eu como lá, todo mundo comeu e eu tenho diarreias e tenho uma infecção alimentar e os outros não têm. Então, essa suscetibilidade a uma infecção alimentar, ou o que a gente chama tecnicamente uma toxinfecção alimentar, pode também ter a ver com a tua imunidade intestinal e também com a tua imunidade sistêmica. Nossa, muito obrigada por essa resposta. Tá, e com tudo isso que tu falou, tá? O que a gente pode fazer, então, no dia a dia para manter uma boa imunidade, uma imunidade adequada, Gabriel? Perfeito. Existem vários aspectos. Eu vou tentar pontuar aqui tudo aquilo que é mais importante. Eu vou até pegar um bloquinho aqui, porque para organizar essa resposta, tá? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção e que vale para qualquer indivíduo é a parte gastrointestinal. A saúde gastrointestinal é central na imunidade. Ela é o eixo principal que gera todo o controle da imunidade, mesmo da imunidade respiratória. Então, ela tem a ver com a gente não ter muitas infecções respiratórias, não ter autoimunidade, aquele excesso, e não ter também essas diarreias oportunistas, ser tão sensível a essas diarreias, como eu comentei. Então, tudo isso tem muito a ver com o intestino. E para ter uma saúde intestinal boa, o consumo de fibras é muito importante. Muito, muito, muito importante. E fibras a gente consome comendo frutas e verduras. E aí a gente já conecta num outro ponto muito importante para a imunidade, que é a vitamina C.
a pessoa comendo mais frutas e verduras cruas, ela vai ter muita vitamina C. E a vitamina C é um dos elementos mais importantes para a imunidade respiratória. E isso eu observo no meu consultório desde sempre, desde 20 anos atrás, que era o que meus pacientes mais observavam quando eles começavam uma educação alimentar. E a primeira coisa que eu faço em praticamente todo mundo é, olha, tem que comer mais salada e mais frutas, que a maioria come pouco. E as pessoas já diziam, olha, esse inverno eu não tive aquelas gripes e os resfriados que eu tinha antes. Eu tinha 3, 4 vezes e tive uma vez ou duas. Então, essa é a primeira coisa que os pacientes notam quando fazem uma melhora alimentar. E isso, então, tem que ser chamado a atenção, né? Então, a primeira coisa é isso, gastrointestinal, saúde do intestino. A segunda coisa é, então, ingestão de frutas e verduras, que é muito importante para a saúde do intestino. E aí, a ingestão de vitamina C. E, claro, tem pessoas que vão precisar de mais vitamina C do que outras. E aí, enfim, então, isso é algo bem individual. Outro nutriente, então, bem importante, eu já falei de fibras, já falei de vitamina C, é o zinco. Zinco é essencial à imunidade, e junto com ele vem o ferro. Por que eu lembro de zinco e ferro juntos? Porque as carnes são vermelhas, em especial, são fontes de zinco e ferro. Então, zinco e ferro. Quem não come carnes vermelhas precisa ter outro aporte a partir da alimentação. Precisa ter os feijões, são uma grande fonte de zinco e ferro, e também as sementes, em especial a de abóbora e a de girassol, que são ótimas fontes de zinco. E as outras, ferro não tem tanto nas sementes. O feijão branco tem muito ferro, a lentilha, o grão de bico, são ótimas fontes de ferro e com uma biodisponibilidade relativamente boa. Isso é importante dizer, porque a pessoa não pode só comer feijão preto, por exemplo, porque até aquela substância que dá cor na casca do feijão, ela diminui a absorção dos minerais que o feijão tem, que todas as leguminosas têm. Então, os feijões mais claros, eles têm uma biodisponibilidade melhor dos minerais que os feijões mais escuros. Desde que eu descobri isso, eu fiquei mais ainda fã, acho que aí eu virei fã do feijão branco, porque ele é riquíssimo em ferro, tem vários minerais e tem uma biodisponibilidade muito boa também. Tá? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Então, zinco, ferro, então, semente de girassol e de abóbora, o ferro tem nas carnes e algumas leguminosas também, as fibras, a vitamina C, e aí a gente tem que falar de um outro mineral muito importante para a imunidade, que é o selênio. Selênio é essencial, e aqui no Brasil a gente tem um solo majoritariamente, principalmente grandemente deficiente em selênio, e aí tem que comer castanhas do Brasil para ter um nível de selênio bom. E último e não menos importante, a vitamina D. A vitamina D também é essencial para a imunidade. E as pessoas que têm um ótimo nível de vitamina D têm menos infecções respiratórias de todos os tipos. Então, isso é muito importante. E a vitamina C não depende de alimento, gente, depende de exposição solar. Exposição solar, isso é essencial que todo mundo perceba essa importância, tá? Então, esses são os elementos assim, mais importantes que a gente pode levar em consideração para a saúde imunológica. Certo, mas o que é mais importante? É o alimento, ou a suplementação, ou os dois? Ótimo. Antes de continuar, eu queria pedir aqui, para quem está gostando dessa transmissão, convida, compartilha, curte, chama os outros colegas que estão aí precisando dessa informação, né, Giza? O que tu acha? Eu acho que tu pode ir no aviãozinho ali, selecionar as pessoas que tu mais conversa e recomendar para essas pessoas essa live sobre imunidade, que é um tema tão importante e a gente não sabe comer. Eu até anotei as coisas que tu falou aqui, porque tem coisas que a gente realmente não sabe aonde está o que precisa e onde está o quê. Então, realmente é informação importante. E a informação importante que salva vidas, informação que salva vidas. A gente está vivendo uma situação bastante preocupante. Aqui em Porto Alegre, amanhã a cidade está toda
fechada totalmente em lockdown de novo, em quarentena por 15 dias, e a gente vê que continuam os mesmos erros, sem ninguém ensinar a população essas coisas, sem ninguém fazer intervenções adequadas. Então é uma lástima, mas é o que a gente vive, e a gente escolheu, infelizmente, essas pessoas para nos governarem, e agora percebemos o quanto inaptas elas são em alguns temas, pelo menos, né, como esse tema de saúde que a gente está vendo agora. Bom, enfim. Eu quero só aproveitar, enquanto tu estava falando ali, várias pessoas se apresentando como os teus novos alunos, Gabriel. Então, das boas-vindas para esses queridos que estão chegando. Bem-vindo à casa, né? Bem-vindos, queridos, bem-vindos, meus queridos alunos novos, diamantes ainda brutos, que vamos entrar em lapidação agora. Estou muito feliz por estar recebendo vocês na nossa live semanal que temos aqui no Gabriel de Carvalho com o Tribo Vida junto. E, enfim, e dentro do curso, então, de extensão em Nutrição Funcional 2.0, que está realmente incrível. Muito obrigado. E parabéns pela escolha, parabéns por terem coragem de enfrentar, né, todas as dificuldades que sempre existem e estarem buscando realmente serem a diferença nesse planeta que nós precisamos. Isso aí, para quem não sabe, que nós abrimos hoje, né, as inscrições para o curso do Gabriel, o curso predileto dele, que é o curso de Extensão e Nutrição Funcional 2.0. E hoje, então, as pessoas estão se inscrevendo, então, para profissionais da área da saúde, e eles estão aí com a gente, alguns aí estão participando, e são a esses profissionais que a gente está dando essas boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Ó, gente, acabei de achar esse outro formato aqui do vídeo, ó. Tá vendo aqui no YouTube? Ó, pode ficar assim também. Legal, tem as duas possibilidades. Sim! Quase sempre eu deixava assim antes, eu só não deixei agora porque eu não estava olhando para o vídeo. Eu gosto mais assim, fica melhor a gravação. Obrigada. Beleza. Eu estava te perguntando, então, Gabriel, o que é mais importante, afinal? É a alimentação, é a suplementação ou é os dois? O que é mais importante, a alimentação, a suplementação ou os dois? O mais importante é tu conseguir aquilo que tu tá precisando e que tá faltando pro teu corpo. A grande vantagem de quando tu consegue através do alimento é que tu consegue um monte de outras coisas que não aquele nutriente exclusivamente. Quando tu come sementes de girassol, tu não tá comendo zinco. Agora, quando tu toma um suplemento, tá tomando só o zinco. Então, o alimento, ele é sempre insubstituível, ele é sempre a melhor opção. A questão é que tu tem que alcançar níveis ótimos dentro do teu corpo para saber que tu está protegido. Porque só tu passar a comer o alimento, isso é fundamental. É condição sine qua non, condição sem a qual não é possível tu alcançar uma boa imunidade. Mas ela pode não ser suficiente, porque algumas pessoas têm uma necessidade, inclusive genética, muito grande, ou tomam algum medicamento que faz perder um nutriente específico. Então, comer o alimento é o mais importante, mas o essencial é alcançar o estado nutricional ótimo. E é isso que os estudos mostram. O essencial é que tu alcance o nível de vitamina D ótimo, tu alcance o nível de selênio ótimo, o nível de vitamina C ótimo, o nível de ferritina ótimo, o nível de selênio ótimo. E aí tu tem uma chance muito maior de estar protegido das infecções oportunistas. Porque a infecção, ela é oportunista, ela ataca a pessoa debilitada. Isso tem que estar claro. O que nós podemos mexer é no terreno. Por que tantas pessoas são expostas, algumas manifestam doença e outras não? O vírus é o mesmo, a bactéria é a mesma, o fungo é o mesmo. O que nós não temos são terrenos diferentes. Terreno é o nosso organismo, é o que nós cuidamos, é o nosso jardim e como nós cuidamos dele. Beleza, Gabriel. Só tive que dar umas mexidas aqui, tá? Beleza, sem problema. Tá. E quando devemos fazer algum tipo de suplementação? Quando que a gente deve, tá? Suplementar. E quais são os suplementos que qualquer indivíduo deve repor para manter a saúde e imunidade alta? Tu já falou isso, tá?
mas eu quero saber específico de adultos e crianças, se o mesmo que tu falou vale para as crianças também. Vamos lá. Como é que o início da pergunta mesmo? Repete, por favor. Né? Então, Que suplemento que a pessoa pode tomar? Como é? Quando que a gente deve fazer tipo de suplementação? Quando? Para aumentar a imunidade. Quais são os suplementos que a gente deve repor? E se isso vale para crianças e adultos? Então, quando, quais e para quem? Aí. Beleza. Bom, quando? Existem alguns suplementos que são praticamente inócuos e mesmo desrespeitando os princípios da nutrição funcional, eles acabam dando certo. Eu vou explicar. O correto e o ideal é que só use um complemento alimentar quem precisa. E como é que tu descobre quem precisa? Fazendo exames. Então, vários complementos, como os que eu citei, vitamina C, zinco, selênio, vitamina D e ferro, tu tem exames super fiéis para todos eles. E aí, o ideal seria só dar para quem precisa. Bom, por um outro lado, a gente sabe estatisticamente que, por exemplo, a população normal, a ampla maioria não come vitamina C o suficiente. Ou seja, eu poderia suplementar para uma população em geral e a grande maioria vai se beneficiar. Mas se eu pegar uma população que come um monte de acerola, de goiaba, de kiwi, não vai fazer diferença para aquela população, entendeu? Então, o certo seria fazer exames, mas em média, tu pode usar numa população que estatisticamente vai funcionar. Na população média, mas de repente tu vai em cidades que comem muito, vitamina C não vai fazer diferença nenhuma. Agora, a mesma coisa com a vitamina D. Em média, a vitamina D suplementada, complementada, vai ser importante para todo mundo. Em especial nesses tempos que a gente vive, que as pessoas estão ainda mais fechadas em casa, não podem sair. Então, em média, todo mundo poderia usar, por exemplo, 500 miligramas de vitamina C 2 vezes ao dia. Qualquer pessoa, exceto aqueles que formam muitos cálculos renais. Essa é a única exceção. Pessoas que fazem cálculos renais de oxalato, tá? Fora isso, não tem contraindicação. Vitamina D, praticamente todo mundo pode usar 4.000 unidades por dia, 5.000 unidades todos os dias. Quem não está se expondo ao sol, que é o que a gente tem agora. Para as pessoas terem uma ideia, num banho de sol de 10 a 15 minutos, tu pode fazer 20.000 unidades de vitamina D. 10, 15, 20, 30 mil, conforme a cor da tua pele e conforme a hora do dia. Então, é variável esse número, e conforme a posição do planeta, a latitude que tu está, a distância do Equador. Então, assim, 5.000 unidades de vitamina D não é muita coisa, gente, não é muito. E a maioria vai precisar. Selênio, os estudos são feitos, via de regra, internacionais, com 200 microgramas dia, o que é ótimo para quem não come castanhas. Quem come castanhas, em geral, não precisa de selênio. A pessoa que consegue comer uma média de 60 unidades por mês, ou seja, de 700 unidades por ano, ela, em geral, vai estar, uma grande maioria, vai estar bem de selênio, vai estar minimamente bem, pelo menos num nível assim, acima de 100. Tá? E por que eu estou falando isso, esse número por ano? Sabe por quê? Porque quando eu digo para um paciente que ele tem que comer 2 por dia, ele come 2 hoje. Amanhã ele esquece. Aí quarta ele come 2. Aí quinta ele esquece. Aí sexta ele esquece. Aí sábado, tem que comer 2. Quantas ele comeu em média da semana? Não foram 2 por dia, foi 1 por dia, ou foi menos de 1 por dia. E a pessoa, pumba, vai para o saco nessa, te dá totalmente mal, não consegue. Porque ela não atingiu a média, a pessoa tem que perceber isso, mas se você não explica com essas palavras, o paciente cai frouxo, cai, as pessoas reprovam direto nessa prova aí, tá? Quando a gente fala de ferro, por exemplo, as mulheres em idade reprodutiva, ou seja, que menstruam, a ampla maioria é deficiente em ferro. Ou seja, poderia se usar ferro com quase todas? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Claro, o ideal é sempre fazer uma avaliação. Mas tu poderia dizer, talvez, que 60% das mulheres é deficiente em ferro. Então,
Zinco, talvez tu possa dizer que 50% a 60% da população seja deficiente também. Então, dá para se montar um esquema com tudo isso junto? Dá para se fazer. Uma regra geral, mas para alguns uma coisa vai ser de menos, para outra vai ser de mais, e para um tanto ali vai funcionar. Deu para entender? Então, os nutrientes mais importantes são esses. E isso tudo é muito mais importante do que tomar o chá para a imunidade, do que tomar a alga para a imunidade, do que tomar a planta para a imunidade. Tá? Porque uma planta tipo equinácea, que estimula a imunidade, ela depende que as tuas células imunológicas funcionem direito, que as tuas células funcionem direito. E para as tuas células funcionarem direito, elas precisam desses nutrientes que eu estou falando. Então, por exemplo, eu poderia dizer, alho é incrível para a imunidade. E é mesmo, pode ser usado. Clorela é boa para a imunidade, própolis é bom para a imunidade, equinácea é boa para a imunidade. Tem várias plantas interessantes. Mas o primeiro são os nutrientes. Depois vem a fitoterapia. Ok? Essa ordem de prioridade tem que estar clara. Eu não vou usar um fitoterápico se meu intestino está uma desgraça. Eu tenho que arrumar primeiro o mais importante. Agora eu vou ter que te fazer uma outra pergunta. Tu consegue só diferenciar aqui para nós, público leigo, o que é fitoterapia, o que é nutriente? Sim. Fitoterapia são plantas, tá? São plantas terapêuticas. Então, toda planta, muitas plantas têm ação terapêutica, como se fosse um remédio, como se fosse um medicamento, entre aspas. Tanto que tem várias plantas que são usadas só com prescrição médica ou prescrição de profissional habilitado em cursos de fitoterapia, tá? Então, ela tem indicações e tem contraindicações e reações adversas. Então, por exemplo, valeriana, por exemplo, ginkgo biloba, são fitoterápicos e tem contraindicações, né? Então, esses aspectos são bem importantes. E quando perguntam, então, por isso que nutriente é o que a gente come todo dia. Nutriente é comida, é o que está dentro da nossa comida. E, na realidade, gente, o nosso corpo, ele não precisa de comida, ele precisa de nutriente, que a gente consegue através da comida. Teu corpo vai ter que desdobrar aquela comida nos nutrientes e nos antioxidantes, nos polifenóis, nos fitoquímicos, todo esse monte de substâncias que tem dentro do alimento. Mas, enfim, simplificando, a gente poderia dizer que são todos nutrientes, digamos assim, tá? E quando a outra parte da pergunta era relativa ao que funciona, o que é importante para criança e para adulto, né? Crianças e adultos são seres humanos. O que a criança precisa, o adulto precisa. Cada um na sua dose, proporcional ao tamanho, ao seu peso. Então, assim, criança precisa de zinco, de ferro, de vitamina C, de vitamina D, de selênio, de fibra, de frutas, de verduras. É a mesma coisa. Não é um ser especial com capacidades especiais, com necessidades especiais. O que vai particularizar é a dose, é a quantidade, conforme a faixa etária, o período de crescimento, aí tem algumas particularizações, né? Então, essas doses que eu falei são tudo para adulto. Tem nada a ver quando a gente pensa em criança, né, gente? Beleza. Então, se tu fosse escolher e sugerir para nós quais seriam os 5 alimentos que tu iria sugerir para que a gente se alimentasse para ter uma imunidade alta? Boa. 5 alimentos. Isso, vamos chamar de os amigos da imunidade. A gente teria que pegar alguma fruta rica em vitamina C, em primeiro lugar, tá? Então, alguma fruta rica em vitamina C, e aí tem que ver conforme o lugar do Brasil. Aí, porque eu gosto de trabalhar com alimentos regionais. Então, eu poderia usar acerola em alguns lugares, eu poderia usar kiwi na Serra Gaúcha, por exemplo, tem muito. Eu poderia usar goiaba, ou poderia usar limão. São 4 opções que eu tenho de uma fonte de vitamina C importante, tá? Então, uma fruta da sua região que tem muita vitamina C. Imagina, deve ter algum lugar lá na Amazônia que eles comem camu-camu, por exemplo. E o resto do Brasil não vai ter isso, né? Então, eu preciso deixar isso em aberto. Porque imagina se eu falo aqui que tem que comer kiwi. E o cara tá lá em Manaus, ele tá cheio de camu-camu, ele vai achar que tem que comer kiwi.
Boa. Tá? E isso eu vejo nas viagens, eu vou num buffet, num hotel, às vezes numa cidade lá no Nordeste, os caras têm uma fruta que trouxeram daqui do Sul e não privilegiaram o que eles têm lá, que é incrível, por exemplo, né? Então, isso é bem importante estar bem no nosso consciente, a regionalidade, porque isso é diminuir impacto ambiental, gente. Tá? Transporte e privilegiar a sustentabilidade do ecossistema. E tu tem um alimento mais fresco, né? Ele, quanto mais fresco, ele tem preserva seu nutriente melhor, né? O ideal é aquele que a gente tira do pé, mas se não for possível, comprar da região, ele é mais nutritivo. Com certeza, menos transporte, ele amadureceu mais, ele ficou mais tempo no pé, então tu pegou ele na hora certa. Quando ele é transportado o país inteiro, foi colhido verde, é outra coisa. Foi usado agrotóxico, agora tu pegou algo da tua região, é outro impacto, né? Perfeito. Então, vitamina C e o outro? Vitamina C. Segundo grupo, eu colocaria aqui castanha do Pará, o castanha do Brasil. Tá? As 2 castanhas por dia. 2 castanhas por dia é uma média boa, tá? Que funciona. Não é de caju, é do Pará. Do Pará, ou também chamada hoje de castanha do Brasil. Antigamente, castanha do Pará, todo mundo conhece. Agora, para internacionalizar ela, enfim, então mudaram para castanha do Brasil, para ver se, né, para fazer a propaganda do Brasil já também lá no exterior. Até porque no exterior eles sempre chamaram Brasil Nuts, sempre chamaram. Mas no exterior não é só do Pará, né? É a de caju também. Tá, mas a castanha, o que eu quis dizer, a castanha que a gente chama castanha do Pará, no exterior é chamada castanha do Brasil. Ah, saquei. Tá? Sim. Então todo mundo sabe. Nos Estados Unidos, ou tu vai em Portugal ou na Espanha, chamam castanha do Brasil. Tá? Então a gente. Beleza. Vitamina selênio morto. E vitamina C e selênio já falamos. Vitamina D, gente. E aí eu vou botar sol. Sol é essencial para a imunidade, não é uma comida, mas a gente come sol, isso é muito importante. Não dá para ficar sem sol, tá? Sol é essencial para a nossa saúde. Certo. Quarto, vão anotando aí, alguém coloca depois aqui para nós a lista, tá? Escrita. Aí, coloquem aí. E vão convidando os seus amigos e curtindo aí e compartilhando. 4. Vamos lá. 4. Temos que falar de zinco e de ferro. Sobre zinco e ferro, eu colocaria a semente de girassol. A semente de girassol é um alimento incrivelmente barato, incrivelmente acessível. Veja que eu me preocupo muito em ser acessível. Vou colocar aqui um alimento estrangeiro, importado, entendeu? Isso não faz sentido nenhum. Não no Brasil. Talvez em algum outro lugar faça, tá? Mas aqui não. Então, aqui a gente tem ainda semente de girassol, tá? Também é incrível. E é barato, né? São as sementes baratas. Baratíssima, baratíssima. Então, seria o meu representante do zinco. Tá. E vou dizer por quê? Porque a carne vermelha é meio problemática em termos de digestibilidade. Se a pessoa não digerir bem, ela não aproveita aquele zinco que tem ali. E do girassol, fazendo aquele processo de colocar ela de molho na água, umas 6 a 8 horas, e depois tentar germinar ela por uma noite, já melhora a biodisponibilidade, né? Se ela começar a germinar, então melhor ainda. Melhora muito, e aí eu vejo resultado nos pacientes, que é o mais interessante. E tem uma quantidade adequada para conseguir por dia de semente de girassol? Olha, em geral, eu utilizo uma colher de sopa por dia de semente de girassol, e eu procuro alternar uma semana de girassol e uma semana de abóbora, para o paciente não enjoar, tá? Fazer uma rotatividade para ele poder ficar sem comer sempre a mesma coisa pro resto da vida, que ninguém merece, né, gente? Beleza, então, por enquanto, nós temos uma porção de fruta que contém a vitamina C, que depende da tua região, então. Isso. 2 castanhas do Pará por dia. Sol, 15 minutos no pico do sol, preferencialmente, né? Isso. E uma colher de sopa de semente de girassol ou de abóbora. Isso aí. E os 5? Antes de falar o 5, eu quero falar uma coisa sobre o sol e a vitamina D.
Se tu faz no pico do sol, no horário mais intenso, lá da meio-dia, 1, 2 da tarde, tem que ficar pouco tempo. Tem que ficar aqueles 10, 15 minutos de um lado, 10, 15 minutos de outro, ó, dá aquela grelhadinha, tostadinha e sai, tá? Isso é importante, não é para ficar lá tentando se bronzear nesse horário, tá? É só para fazer isso rapidamente, não adianta ficar lá horas, tá bom? Sem protetor solar. Isso, deu aquela vermelhidão na pele assim e saiu. Beleza, tá pronto. Tá? Vamos lá. E aí, o último item aqui é ferro. Antes que tu entre no ferro, as pessoas estão perguntando como germina a semente. Nós temos um post ali no Tribo Vida falando passo a passo, bem didático ali para vocês, tá? Depois que acabar a live, dá uma olhadinha lá. Show de bola. Gente, para quem não sabe, toda segunda-feira, às 11h30, temos esse programa, eu e a Giza, aqui no Tribo Vida, ok? Então, a gente entra aqui e conversa sobre algum assunto, vários assuntos diferentes, e, em geral, focalizado para o público leigo, que é o público principal do canal, ok? E é eu e a Giza aqui interagindo normalmente, né, Giza? Até agora foi assim. Isso. Essa é a ideia. Então, último item, ferro. O que eu colocaria aqui como ferro? Eu vou trazer aqui o feijão branco. Vou colocar aqui o feijão branco, que eu sou apaixonado por feijão branco, que além de ferro, ele tem magnésio, tem fósforo, tem fibras, tem antioxidantes, é um super alimento. Então, eu poderia colocar outras leguminosas junto, poderia colocar um feijão branco rotacionado com lentilha, com grão de bico. Aí é top, é o que eu ensino para os meus pacientes. Nossa, incrível. Então aí tu tem uma rotatividade bem boa, fazendo o esquema do demolho também, importante, né? E esse esquema do demolho, gente, dos feijões, então, ele é muito importante porque minimiza fatores antinutricionais e até melhora o perfil dos aminoácidos. Aminoácido é aquilo que forma as proteínas. E os fatores antinutricionais é o que tem que diminui a absorção dos minerais. Não adianta tu comer o feijão sem deixar de molho, porque tu vai absorver muito... não adianta, entre aspas. Adianta, mas não é tão bom, não é tão eficiente. Fazendo esse demolho, deixar 12 a 24 horas, e depois fora da água, vai diminuir esses fatores que bloqueiam a absorção de nutrientes. E aí tu vai aproveitar mais o que tem ali. Porque as pessoas falam, Gabriel, mas se eu deixar de molho, não vou perder, porque vai sair tudo na água? Não, não sai na água. Tá? O que sai na água são fibras solúveis, açúcares solúveis que fermentam. Tá? Os minerais não saem. É que tem uma diferença, né? De tu colocar a água que tu deixou de molho, como feijão cru, do que a água que tu cozinha. Isso. Aí tu perde os nutrientes, mas o cru não. Tu ferver e jogar água fora, a gente faz para redução do potássio, né? São pessoas que têm algum tipo de patologia que tem essa necessidade. Pessoas saudáveis não precisam. Exatamente. E a castanha do Pará não precisa deixar de molho. O pessoal está perguntando aqui. É uma das poucas sementes, né, Gabriel, que não precisa. Porque, na verdade, ela é um fruto. Ela não é uma semente. Ela é um fruto da árvore. Então, tem uma diferenciação dos frutos das sementes, tá? Tipo, a noz pecan, a noz chilena, também são frutos. A macadâmia também, né? A macadâmia também. Já o gergelim, a abóbora, a linhaça teria, mas não tem como germinar, porque ela tem aquela mucilagem toda. Daí a gente processa ela, né? Exatamente. Se deixar de molho 12 horas, o feijão se desmancha. Ai, Márcia, da onde esse feijão que depende, desmancha? Depende. Algumas pessoas moram, dizem, em locais muito quentes, tá? E aí o que acontece? Quando a temperatura ambiente é muito alta, ele começa a ter muita fermentação e forma uma espuma, um cheiro bastante desagradável. Então não é que estraga, é que tem que só trocar a água com mais frequência, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, de Manaus, que atendi essa semana agora, e ela fala, Gabriel, em 3 horas eu tenho que trocar a água, porque aquilo vira uma espuma, porque é muito quente. Agora, aqui em Porto Alegre, no inverno, deixa 24 horas, não acontece nada. Fico olhando, vai para frente, então vamos botar no forno. E no verão já não, né? No verão...
Claro, no verão é outro tempo. Então, é o binômio tempo-temperatura. Então, isso tem que estar bem presente para os pacientes também. Então, quanto mais quente, menos tempo. Como é que eu vou saber? Ah, não tem como, ninguém vai medir a temperatura da água e ver o que aconteceu. Mas o que tu vai ver é que o ideal é tu conseguir deixar 24 horas. E se tu precisar trocar água, tu deixa. E depois, tu deixa 24 horas na água e depois de umas 8 a 12 horas fora da água. É uma regra geral que funciona na maioria das situações. Ah, beleza. Ó, as perguntas que eu tinha preparado para o senhor, eu já as fiz. Ótimo, incrível. Finalizamos em 50 minutos. Tem mais alguma coisa que tu acha relevante, importante tu falar aqui para nós sobre imunidade, Gabriel? Imunidade se constrói. É algo que, como tudo na nossa saúde, a gente tem que dedicar tempo para melhorar a nossa imunidade, para impactar a nossa imunidade. Então, esses nutrientes todos que eu falei, eles não sobem de um nível baixo para um nível ótimo do dia para o outro. Mas você tem que começar a fazer antes que seja tarde, porque uma hora você vai precisar. Se você não precisou até agora, talvez seja quase na hora de estar precisando dela. E quanto mais saudável tiver o teu corpo, quanto mais tu seguir essas orientações, mais preparado tu vai estar. Eu queria ainda adicionar um outro elemento chave na imunidade que eu não comentei aqui. Os alimentos que a pessoa tem reação alérgica deprimem, pioram, reduzem a sua imunidade. Quanto mais alérgico um indivíduo mais infecções oportunistas ele tem. E eu quero explicar isso brevemente. Existem, bem simplistamente, dois lados da imunidade, como uma balança. O lado que te mantém alérgico e o outro lado que é antiviral e antitumoral. Quanto mais alérgico tu tá, mais o lado antiviral e anticâncer está diminuído. Então, a pessoa que está super alérgica, ela ataca tudo que é comida, que é pó, poeira, ela tem muita infecção oportunista. E aí, quando tu tira o alimento que ela tem reação alérgica, quando tu tira o alimento o qual ela tem reação alérgica, espera um pouquinho. Quando tu tira o alimento o qual ela tem reação alérgica, isso aqui equilibra. E ela para de ter infecções oportunistas. Então, para mim, eu tratei N pacientes com gripes e resfriados, e com herpes, e com infecções urinárias, que elas melhoram quando tira o alimento ofensor. E quando elas comem, elas têm... Gabriel, agora eu tenho herpes, quando eu como pão, a herpes vem. Agora eu observo claramente isso, por exemplo. Né? Então, isso tem que estar muito claro, porque realmente faz toda a diferença. Então, é uma outra pesquisa, mas evitar na tua vida um alimento que te faz mal é chave. Isso vai estar cada vez mais presente na vida de todos. É saber o que te faz mal e eliminar. Nossa, que adendo final, hein? Colocou aí. Nossa, com certeza. Gabriel, era isso para hoje. Obrigada. Era isso, ótimo. 1 hora já falando sobre esse assunto. Vai ficar assim gravado, as pessoas que perguntaram. A gente vai deixar no Tribo Vida, tá? E no YouTube do Gabriel, nos 2 lugares, para quem quiser rever e depois passar esse vídeo para outras pessoas. Vocês viram, foram recomendações tão simples. É só mudança mesmo e um olhar atento na alimentação. E cada vez que tu fala, eu fico assim pensando, nossa, tá tudo na natureza, tá tudo ali pronto, disponível, esperando a gente usar, né, Gabriel? Então, se vocês gostaram, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, compartilhem, porque essas informações salvam vidas, gente. Tá? Isso é muito importante. São as atitudes que nós temos. Eu vejo vários vídeos que eu recebo incríveis, porque as pessoas compartilharam comigo, né? Os meus amigos, meus colegas, então, nos grupos que eu participo. Então, a gente compartilhar e levar isso adiante é super importante.
Ok? Eu estou no Tribo Vida, sexta-feira, às 9 da manhã, fazendo treinamento de yoga! Então, Então, toda show. sexta-feira, eu e uma professora de yoga estamos lá. Ela é minha professora e a gente está fazendo assim com todo mundo para as pessoas que querem fazer yoga também treinar com a gente. Às 9 da manhã. Incrível. Vão conhecer a yoga e muitos vão começar a praticar, esperamos, né? Isso, e vão se encantar porque é incrível. É muito Espetacular. bom. Então tá, Gabriel, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau. Um ótimo Tchau. dia.